Bem, parece que a Raquel não se portou bem no último vídeo, por isso vamos agora ver um vídeo sobre os atalhos de teclas mais úteis no Excel. Neste vídeo irão ver vários atalhos que são bastante úteis e que podem usar para acelerar o vosso trabalho no Excel. Alguns dos atalhos mais úteis são os seguintes: Ctrl+C e Ctrl+V, ou Enter, para copiar e colar. Ctrl+X e Ctrl+V, ou Enter, para cortar e colar. Ctrl+Z e Ctrl+Y para desfazer e refazer. Ctrl+D e Ctrl+R para duplicar. Ctrl+ e Ctrl- para inserir e apagar linhas ou colunas. Ctrl+A para selecionar área adjacente. Ctrl+F e Ctrl+H para procura e mudar. Ctrl+Shift+L para colocar e tirar filtro. Ctrl+T para converter em tabela. Ctrl+K para inserir link. Ctrl+F12 para abrir outro ficheiro. Vejamos agora mais alguns atalhos. F2 edita a célula. F4 alterna referência absoluta e relativa. F12 salvar como. Alt-Enter mudar de linha na mesma célula. Ctrl+Space seleciona coluna. Shift+Space seleciona linha. Alt+Shift+0 coloca totais. Ctrl+Home e Ctrl+N desloca no ficheiro. Ctrl+Shift+Home e Ctrl+Shift+N desloca no ficheiro selecionando área. Ctrl+Setas do cursor salta entre extremidades da área. Ctrl+Shift+Setas do cursor seleciona entre extremidades da área. Vamos ver agora uma demonstração desta matéria. Ora, vamos demonstrar hoje as teclas que mais frequentemente são utilizadas no Excel. Existem N combinações, eu vou mostrar aquelas que consideramos mais úteis para trabalhar de uma forma produtiva no Excel. A primeira é super famosa e toda a gente conhece, é a combinação de teclas Ctrl+C e Ctrl+V para fazer as cópias. Então, eu vou exemplificar e vão ver aparecer aqui em cima a sequência de teclas que eu estou a carregar. Portanto, selecionei uma área, faço Ctrl+C, venho aqui abaixo e faço Ctrl+V. Muito simples. Como é que eu posso desfazer isto? Existe uma sequência de teclas também muito conhecida, que é a tecla Ctrl+Z. Ctrl+Z desfaz o que eu acabei de fazer e a tecla Ctrl+Y volta a refazer aquilo que eu desfiz. Se fizer Ctrl+Y, ele volta-me a colocar aqui. Eu vou repetir e vou começar do zero. Ctrl+Z, vou selecionar aqui uma determinada área, correto? E vou pressionar a tecla Ctrl+C para copiar e vou colocar aqui Ctrl+V. Aqui está. Quero anular o que fiz? Faço Ctrl+Z para anular, ou se quiser voltar a fazer aquilo que fiz, faço Ctrl+Y. Alternativamente, podemos utilizar outra tecla em vez do Ctrl+V, que é uma tecla mais simples de utilizar do que o Ctrl+V. E qual é essa tecla? Eu vou exemplificar, vou remover isto, vou novamente selecionar aqui uma área, Ctrl+C, e agora podemos fazer a tecla Enter. É mais fácil do que fazer Ctrl+V, porque basta um dedo para clicar na tecla Enter. Se bem que, por vezes, temos as mãos, uma no teclado e outra no rato, e, por vezes, é mais fácil manter a mão no rato e fazer Ctrl+V com a mão esquerda, ou com a mão direita, conforme sejam esquerdinhos ou não. E, portanto, este é o exemplo fazendo com a tecla Enter. A tecla Enter tem aqui alguns truques e eu vou demonstrar esses truques que a tecla Enter permite. Uma das coisas que a tecla Enter permite é introduzir dados de uma forma repetida numa determinada área. E é muito simples. Eu vou clicar Ctrl+Z para desfazer isto, vou selecionar aqui uma determinada área e vou escrever aqui na primeira célula que está aqui, o número 10, e agora vou clicar Ctrl+Enter. Ctrl+Enter vai duplicar este número pelas células todas que estão eliminadas. Eu podia ter até várias colunas, ele ia replicar em todas. Eu vou fazer Ctrl+Enter para vocês verem. Portanto, ele repete o número 10 por todas as linhas daquela área. Ctrl+Z novamente para desfazer isto. E agora vou-vos mostrar a função cortar, o Ctrl+X. Ctrl+X é muito parecido com o Ctrl+V e com o Ctrl+C e com o Ctrl+V. A diferença é que elimina a origem. Como assim? Eu venho aqui, seleciono esta área, faço Ctrl+X e agora vou mover isto para aqui. Portanto, o Ctrl+X corresponde à função de mover. E agora faço ou Enter ou Ctrl+V. Eu vou fazer Ctrl+V para verem. Portanto, ele moveu aquela área para esta zona.
Vou fazer novamente Ctrl Z para anular isto. Outra função útil que é por vezes também utilizada é a tecla Ctrl D ou Ctrl R. Ctrl D de down e Ctrl R de right. Ctrl R de down porquê? Porque ele vai duplicar os dados da linha de cima para a linha de baixo. Por isso é que é down. Portanto, a técnica é selecionar a área que nós queremos preencher e pressionar Ctrl D, ele vai copiar os dados de cima imediatamente para baixo. Podemos também fazer isto nas colunas. Portanto, eu posso chegar aqui, selecionar esta coluna que está vazia e fazer, em vez de Ctrl D, agora fazer Ctrl R. Ele vai-me copiar a coluna que existe à esquerda para aqui. Outra tecla também bastante utilizada e poupa-nos andar aqui com o rato a passear para selecionar esta área toda é a tecla Ctrl A. A tecla Ctrl A permite-nos selecionar uma área de células adjacentes. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, selecionar esta tabela que está aqui, posso pressionar Ctrl A. Ele automaticamente seleciona-me todas as células que estão ali juntas umas com as outras. Okay? Temos também duas sequências de teclas úteis para inserir ou apagar linhas ou colunas. São as teclas Ctrl mais e as teclas Ctrl menos. Ctrl mais insere uma linha, Ctrl menos remove. O mesmo se passa nas colunas. Podemos utilizar a mesma técnica nas colunas. Eu vou simular aqui, vou selecionar esta coluna e vou fazer Ctrl mais e vou fazer Ctrl menos a seguir para apagar a coluna que inseri. Outra tecla que também usamos por vezes é a tecla Ctrl T. Ctrl T tem a ver com tabelas e as tabelas é um tema que vamos ver para a frente, mas não queria deixar já de mostrar aqui a tecla porque às vezes, começando a falar nisto no princípio, é mais fácil porque depois, quando chegarmos às tabelas, eu irei mostrar outra vez estes shortcuts, mas aproveito para deixar já aqui a tecla. Portanto, Ctrl T, o que é que faz? Seleciona a área toda que está adjacente e vai transformar isto numa tabela. A tabela é algo que no Excel é super importante e que vamos ver para a frente, mas vou deixar já aqui a sequência. E a sequência é muito simples. Basta posicionarmos algures dentro da tabela ou da range que queremos converter para a tabela e pressionar a tecla Ctrl T. A tecla Ctrl T vai selecionar toda a área, portanto vai fazer o mesmo que faria a tecla Ctrl A e vai automaticamente inserir uma tabela. E vai-me perguntar aqui estes dados, qual é a área da minha tabela e se a minha tabela tem cabeçalhos ou não. Ok? Portanto, eu assim, a partir de agora, tenho aqui uma tabela e não apenas uma simples range. Vou fazer Ctrl Z para desativar isto. Outra tecla, ou duas teclas que também são bastante utilizadas, é a tecla Ctrl F e Ctrl H. Ctrl F faz o Find, procura, e o Ctrl H faz o Replace, de mudar algo na nossa folha, ou nas nossas folhas, conforme depois queiramos. Vou exemplificar. Ctrl F, vou procurar aqui V1, e ele vai-me encontrar ali a célula, ok? Mas também podia, vou fechar isto, podia fazer, em vez de Ctrl F, fazer Ctrl H, e ele ia buscar o mesmo menu, mas na opção de Replace. Portanto, estas duas teclas, Ctrl F e Ctrl H, também são muito utilizadas para chamar rapidamente o Find ou o Replace. Uma das coisas que também utilizamos muito no Excel são filtros. Filtros para filtrar os dados que estamos a ver. E os filtros, também existe uma tecla muito rápida para ativar os filtros. Eu também recomendo que decorem, que vejam e decorem, porque ela é muito útil. E a tecla é Ctrl Shift L. Ctrl Shift L numa determinada zona vai identificar isto como sendo uma range, uma tabela, e vai automaticamente pôr os filtros. Vejam que ele pôs os filtros automaticamente nos cabeçalhos. Se eu quiser tirar os filtros, é simples, basta clicar novamente Ctrl Shift L e ele vai remover os filtros. Outra técnica bastante útil também é quando queremos fazer links para outros fecheiros, fecheiros que estão no OneDrive, URLs, qualquer link para depois abrirmos no browser. Como é que fazemos isso? Selecionamos a célula onde queremos colocar o link, fazemos Ctrl K, ele abre-nos este diálogo, aqui vamos pôr o título do link e vamos à procura aqui de um link qualquer. Eu vou buscar aqui uma coisa qualquer, só para exemplificar. Faço Ctrl C aqui para copiar noutra janela, venho aqui, faço Ctrl V
e tenho aqui um link. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que isto aparece uma mãozinha para me levar no browser para este link. Outra função que também é bastante útil, apesar de se usar menos vezes, mas também é bastante útil, é a tecla Ctrl F12. A tecla Ctrl F12 abre o menu de abrir fecheiro. Ctrl F12, o que ele está a fazer é, por acaso abriu aqui noutra janela, eu vou pôr aqui só para vocês verem. Portanto, o que ele me faz é, deixa-me só mover isto, Ctrl F12, é abrir o menu para abrir fecheiros. Okay? Também é uma tecla bastante útil, isto na sequência das teclas que começam com a tecla Ctrl. Portanto, vimos aqui algumas teclas que começam com a tecla Ctrl e que são bastante úteis para trabalhar no Excel. Vamos passar agora a ver outro conjunto de teclas que também são bastante úteis, mas que não começam pela tecla Ctrl, começam pelas Fs, as chamadas teclas de função, e a mais conhecida de todas, provavelmente, é a tecla F2. A tecla F2 o que faz é pôr a célula em modo de edição. Okay? Portanto, eu posiciono-me em cima de uma determinada célula, clico na tecla F2 e passo a poder editar a célula. Outra tecla bastante útil é a tecla F4. E isto é um tema um pouco mais avançado, mas tem a ver com as teclas que nos permitem mudar as referências dentro das fórmulas. Isto porquê? Porque se eu tiver uma fórmula que, por exemplo, aponte para esta célula aqui, para a célula G6, eu vou fazer Enter, e vocês já sabem que esta referência que está aqui, para a tecla G6, se eu a copiar cá para baixo, ela vai mudar. Portanto, esta aqui vai ficar a apontar para a célula G7. Eu tenho uma maneira de evitar isto, e essa maneira é tornando a referência da célula de relativa em absoluta. Como é que eu faço? Através das teclas. Tenho uma tecla que é a tecla F4, que me permite fazer isto. Faço F2 para editar a célula, primeiro, ok? E a seguir faço a tecla F4. E vejam que ele automaticamente está a pôr o símbolo do cifrão antes da letra que representa a coluna e antes do número que representa a linha, e permite-me desta maneira fixar a célula, de maneira que quando eu copiar para outros locais ele mantenha sempre a célula como G6. Okay? Se eu clicar novamente F4, ele vai alternando entre o tipo de fixação que é possível. Ou fixa apenas a linha, que é o caso que estão a ver, ou fixa apenas a coluna. E se eu pressionar novamente F4, ele vai voltar ao estado original. Outra tecla também bastante utilizada é a tecla Alt-Enter. A tecla Alt-Enter serve para podermos adicionar várias linhas na mesma célula. E isto às vezes é complicado para as pessoas porque não percebem como é que uma célula tem várias linhas lá dentro, porque pensam que a célula devia escorrer pelas restantes linhas do fecheiro. Mas é possível introduzir várias linhas na mesma célula. Como é que se faz? Eu chego aqui, escrevo linha 1 e agora vou pressionar a tecla Alt-Enter. A tecla Alt-Enter o que me vai fazer é vai continuar a editar esta célula, mas vai-me passar para a linha de baixo. Alt-Enter, e vejam que eu agora tenho aqui já uma segunda linha, e podias fazer novamente Alt-Enter e passava a ter uma linha 3. Ok? Portanto, a tecla Alt-Enter permite mudar de linha dentro da mesma célula. Outras teclas que também são por vezes utilizadas, apesar de serem menos frequentes, é as teclas para selecionar coluna ou selecionar linha. São simples, mas aqui já estamos às vezes a falar em teclas que são mais difíceis de decorar. Eu vou exemplificar. A tecla Ctrl Space permite selecionar a coluna corrente. Como é que isto funciona? Pressionando Ctrl Space, vejam que ele selecionou toda a coluna. Tenho exatamente o mesmo, mas na horizontal, que é Shift Space. Shift Space vai-me selecionar a linha. Okay? Shift Space seleciona a linha. Temos também uma sequência de teclas muito útil. Vou apagar isto só para ficar mais simples. Que é um conjunto de teclas para fazer totais.
E como é que isso funciona? Bem, normalmente nós vamos sempre lá ao símbolo do somatório, lá em cima, para colocar os totais. Mas temos uma tecla muito útil que nos permite fazer isto de uma forma bastante produtiva, que é, selecionamos, por exemplo, se quisermos totais na horizontal e totais na vertical, podemos selecionar ambas as áreas, ok? E agora vou pressionar a tecla Alt Shift 0. Alt Shift 0. E vão ver que ele vai colocar os totais tanto em baixo como em coluna. Alt Shift 0. Ele automaticamente coloca os totais tanto por baixo como à esquerda ali da coluna. Vou fazer Ctrl Z só para isto não ficar tão complicado. E vou mostrar-vos agora novamente outra tecla que também nos ajuda bastante a deslocar aqui dentro do Excel. Essa tecla é a tecla é a tecla Home. A tecla Home o que faz é deslocar-nos imediatamente para o princípio da linha. Se eu clicar na tecla Home, ele vai-me colocar ali na célula A7, portanto o princípio da linha 7. Tenho também a possibilidade de pressionar a tecla Ctrl Home. E a tecla Ctrl Home volta-me para o princípio da folha de cálculo, exatamente para a primeira célula. Ctrl Home posiciona-nos ali em cima na primeira coluna. Portanto, também é bastante útil esta tecla. Depois temos mais outra tecla que também nos permite fazer deslocamento dentro do fecheiro Excel, e esta tecla permite-nos ir, por exemplo, para o fim do fecheiro. Vamos supor que eu tinha aqui o número 1 e estava algures aqui no meu fecheiro e quero me deslocar exatamente para aquele número 1 que está ali no fim do fecheiro. Que tecla pressiono? Pressiono a tecla Ctrl End. Ctrl End desloca-nos para a última linha, a última coluna da nossa folha de cálculo. Ok? E temos depois também aqui, utilizando agora a tecla Ctrl e as teclas do cursor, temos a possibilidade aqui de nos mover dentro de uma range ou de uma tabela. Como é que isto funciona? Bem, há várias maneiras de nos deslocarmos. Com a tecla Ctrl e com a tecla das setas, podemos ir passeando em cima da tabela. Vejam, eu vou pressionar a tecla Ctrl seta para a direita, ele vai andar para ali. Vou pressionar a tecla Ctrl para baixo e ele vai passar para a última linha, para o último canto. Vou Ctrl para a esquerda e vai para ali. E finalmente Ctrl para cima, ele volta ao princípio. Ok? Podemos fazer o mesmo, mas utilizando a tecla Shift. Ou seja, podemos fazer Ctrl Shift para a esquerda, ou para a direita, aqui neste caso. E vejam que ele aqui mantém as células selecionadas. E agora, se eu fizer Ctrl Shift para baixo, ele vai fazer o mesmo para o resto das linhas. Okay? Portanto, o Ctrl Shift é parecido com o Ctrl setinhas do cursor, mas com a diferença de que seleciona tudo. Deixa, por onde ele passa, deixa tudo selecionado. Portanto, o Ctrl Shift e as teclas de movimentação, que inclusive também podemos pressionar Ctrl End, ou Ctrl Shift End, ou Ctrl Home, ele faz exatamente o mesmo. Eu vou exemplificar. Eu estou aqui e vou fazer Ctrl End, ele vai para o fim do fecheiro, ou neste caso para o fim desta área aqui, tínhamos o número 1 e vai selecionar tudo, ok? A mesma coisa se passaria daqui. Se eu estivesse aqui e pressionasse Ctrl Shift Home, ele vai fazer a seleção de toda esta área até lá acima. Não se esqueçam que ele faz sempre em relação à primeira quadrícula da célula, portanto a célula A1, ou se for o Ctrl End, vai sempre para a última linha, última coluna que tenha dados no nosso fecheiro. E da nossa parte de teclas, eu penso que é tudo. Vamos ver a seguir depois um pequeno vídeo também sobre a utilização do rato. Porque o rato também permite, através das teclas Ctrl, fazer movimentos bastante úteis na manipulação dos dados no nosso fecheiro. Até já então. Este é o penúltimo vídeo da aula. A seguir vamos conhecer como podemos usar o ChatGPT no Excel.
Não se esqueça de fazer o exercício final da aula. Até já!